Vamos ler a Bíblia. Hoje vamos ler o Antigo Testamento, Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1, a partir do versículo 1 eu vou ler. Levítico 1:1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Nós lemos até o versículo 9. Ficando aqui na igreja de Gangnam, ultimamente eu me lembrei do irmão Jong Soo-young que morreu. Eu estava lá no Quênia, na África, e a irmã me ligou. Ela me ligou chorando. Pastor, o meu marido já não está mais respirando. E ela estava bem agitada. E eu falei, calma, irmã, o que houve? Eu briguei com ela. Eu não imaginei que aquele irmão faleceria. O irmão não está mais respirando. Então, se ele não está respirando, liga para emergência. E se fizer respiração boca a boca, novamente fizer os primeiros socorros, ele vai respirar de novo. Irmã, por que você está tão agitada? Fica calma, fica quieta, não vai ter problema. E quando eu voltei da África, me disseram que o irmão tinha falecido. A pessoa morre somente uma vez. E a morte faz a gente pensar em várias coisas. O irmão Jô, quando morreu, antes de receber salvação, falou que ele trabalhou assim com obras, né, reformas, essas coisas. E ele era muito próximo a uma pessoa. E ele ficava muito desconfortável da esposa frequentar a igreja. E um dia eu fui na casa dele e esperei por ele. Então era mais de 10 horas da noite e o irmão chegou em casa. Isso foi antes dele receber salvação. E eu fiquei muito agradecido porque ele escutou o que eu estava falando. E aí ele recebeu a salvação. E recebendo a salvação e vivendo alguns anos dentro da igreja, Deus conduziu a vida dele. Isso foi muito gratificante. Agora também. Às vezes eu chamo esse irmão, né, irmão Jô, e parece que ele está respondendo. Eu achava tão bonito ele dar aquele sorrisão com os dentes bem brancos. O irmão, quando ele estava construindo a igreja de Daegu, ele falou o que para mim?
o pastor Kim Dong-seo falou para mim, pastor, a gente vai construir a igreja, manda um profissional de construção, né? E eu perguntei se ele tinha a licença, ele falou que não tinha. Eu falei, recebe que eu vou te ajudar. E um dia ele falou que recebeu essa licença e tinha que fazer essa obra na igreja. E naquela manhã, aquele irmão, ele veio para mim e falou, pastor, eu estou com dificuldade. Por que você está difícil? Faz um mês que eu não estou trabalhando, faz um mês que eu estou desempregado e está difícil. Eu perguntei, qual é o seu trabalho? Eu trabalhei com obras. Mas eu não sabia qual era a habilidade dele fazer obras. E eu fiquei com medo, né, de dar um passo adiante e falar para ele fazer essa obra. Aí eu pensei, indo para a igreja de Daegu, a gente vai saber a habilidade dele. Aí eu falei, irmão Jô, eu vou te dar o dinheiro para você poder pelo menos se sustentar, né? Então vai trabalhar na igreja de Daegu. Ele foi com muita felicidade, porque naquela manhã ele tinha orado. Senhor, se o Senhor só me der o dinheiro para comida, eu vou trabalhar. E ele ficou tão feliz porque ele escutou isso. E ele estava construindo a igreja lá em Daegu. E falou que ele trabalhava assim, com todo zelo, e ele também era bem habilidoso. A gente já depositou a construção na mão de várias pessoas, mas não teve alguém que eu tive tanta paz de depositar quanto o irmão Jô. Vai lá na igreja de Daegu uma vez. O irmão Jô um dia veio para mim e falou assim, pastor, sabe esse teto? Eu queria fazer uma vez. Por quê? Porque eu sou como um vaso de barro e o Deus que me salvou, eu queria expressar esse Deus no teto. Aí eu fiquei bem preocupado, nossa, e se ele estragar o teto? E esse irmão, assim, com toda sinceridade de coração, ele desenhou um vaso no teto, mas ficou muito bonita a reforma, a obra que ele fez. O irmão, antigamente, a vida que ele tinha, ele estava vivendo uma vida completamente diferente. Se eu falar de uma forma simples, as pessoas que fazem obras assim bebem bastante, tem aquele palavreado de pedreiros, né? Eles têm essas características. Superficialmente não era assim, mas esse irmão, ele trabalhava assim com todo o coração. E aí a gente depois teve que construir a igreja de Incheon. Lá em Incheon, então era meio complicado para poder fazer a obra lá. Então tem várias assim coisas que eles têm que receber para poder fazer, né, a reforma. E para poder fazer essa reforma a gente gastaria uns milhares de dólares, né? E esse irmão Jô falou para mim, pastor, eles estão falando, será que eu não posso simplesmente fazer essa obra sem receber essas licenças? Não sei como é que eu vou saber, né? Mas eu acho que sem bloquear algumas partes vai ser meio perigoso. Sim, pastor, vai ser perigoso, mas eu acho que se eu der assim, tiver cuidado, dentro da área assim segura, eu vou fazer o trabalho. Aí eu falei, sim, pode fazer então.
Então era um pouco perigoso. Mas ele fez aquele trabalho sem precisar fazer umas outras coisas que gastariam muito dinheiro. Então, ao geral, assim, o irmão Jô, ele economizou uns 500, 600 mil dólares para fazer aquela reforma da igreja de Incheon. Então, essa igreja de Incheon é até o terceiro andar do subsolo. E esse irmão veio fazer a circulação de ar e ele trabalhou realmente dando todo o coração. E sabe o que é glorioso na igreja de Gangnam? Mesmo vindo até o terceiro andar do subsolo, não tem umidade e o ar é muito bom aqui. Eu fui lá para a igreja de Busan e eles também têm até o terceiro andar do subsolo. No inverno, nossa, fica bem úmido assim e fica bem frio. Aí eu falei para o pastor de lá aprender com o irmão Jô como fazer toda essa circulação de ar. E eu não fui, mas falaram que a igreja ficou bem limpa e bem boa, né? E eu aprendi, né, escutando como ele falou. Esse irmão, na verdade, a gente queria fazer uma reforma desse lado, mas a gente ainda não começou a fazer. Mas o mais triste dele já ter ido é que ele foi embora sem fazer essa obra, né? Eu tive essa cobiça. Na nossa igreja, os irmãos, quando eles vêm na igreja pela primeira vez, então eu tiro uma foto com os meus olhos dessa pessoa. E depois que essas pessoas vêm para a igreja e recebem a salvação, é incrível a forma que a vida dessas pessoas muda. Quando você vai para o Vietnã, porque é um país quente, em lado você... Então, o arroz é bem assim, fica bem cheio na Coreia, né? E quando tudo amadurece tudo, fica tudo amarelo, mas no Vietnã não. Porque é um país quente, um lado fica verde, outro lado fica amarelo o arroz. A Coreia não é um país quente, mas os irmãos que recebem salvação, eles têm uma diferença no crescimento. Assim como o Vietnã. Tem alguns irmãos que estão bem maduros e tem uns que estão bem verdes. E tem alguns que recém foram plantados, parece. Então, dentro da Bíblia, esse irmão, ele é carnal. Tem irmãos assim. Mas se a gente vê de uma outra forma, esse irmão vai sendo transformado. Então, é porque eu olho muito apressadamente, aí eu não enxergo com os olhos assim exatos, né? Então, todos os irmãos da igreja vão ser transformados. Por que esse irmão teve tanta pressa? Ele podia ter ficado um pouco mais, tão jovem que ele é. Por que ele foi embora tão cedo, né? Às vezes eu fico pensando sozinho. Antigamente, quando ele trabalhava como pedreiro, a esposa dele está aqui na igreja, né? Eu não sei como ele tratava a irmã. Mas Jesus Cristo, para nós, não uma vida que a gente tinha, mas Ele dá uma nova vida para a gente. Isso é incrível. Então, a vez passada, eu fui para a Suazilândia
E o presidente me chamou. Então, o ministro da Juventude veio para a nossa igreja, ele veio para o acampamento mundial, veio para o Fórum dos Ministros, e era o dia que a gente ia lá para a Assembleia Legislativa. E eu fui com o meu carro para a Assembleia, e muitos ministros queriam conversar pessoalmente comigo, a sós, e aí vim da diretoria a ordem. De Busan até o posto de gasolina de Songsan, o senhor conversa com um tal ministro. E aí de Songsan até Seul, outro ministro. E de Seul para Songsan, outro ministro. E depois de Songsan até Busan, outro ministro. Então, ao todo eu posso me encontrar com 4 ministros. Por 1h30 eu fico com cada ministro. Então, é muito bom que tem 4 bancos do carro, porque tem o motorista, o tradutor, ali tem o ministro e tem eu. Então, nós 4, porque mesmo eu não sabendo falar bem inglês, não tem problema. Então, o ministro de Suazilândia, ele recebeu a salvação. E ele ficou bem feliz. E o ministro, ele falou o quê? Pastor, eu estava com dor no rim e por muitos dias eu sofri. Mas o senhor pode orar por mim? E se você recebeu salvação, qual vai ser o problema de você estar com dor nos rins? Esse ministro, ele não estava com um terno, ele estava com uma roupa, tradicional de Suazilândia. Não é uma roupa assim complicada, era só um pano que cobria, né? Eu não vestiria, porque tem que tomar cuidado para andar com aquela roupa, mas ele estava com aquela roupa. E depois que ele recebeu a oração, o ministro ele se assustou. Eu tô curado. É? Que gratificante. E depois disso, ele foi para Busan e ele foi procurar por um hospital. Ele foi para o hospital e falou que fez um exame e estava completamente curado os seus rins. E depois, a gente fez a cerimônia de encerramento lá num parque, em Daejeon. E depois ele se despediu de mim e ele voltou para a Suazilândia e ele começou a falar para mim para todo mundo. O pastor Park orou por mim e eu fui curado dos meus rins. E até quando eu estava, ele falou umas 10 vezes sobre isso. E lá, esse ministro de Suazilândia, ele abriu as portas e eu me encontrei com o primeiro-ministro, o vice-primeiro-ministro. E eu pude me encontrar com várias pessoas por causa dele. E umas 6 horas da noite, lá na frente do palácio, o ministro falou para mim. À tarde, uns 300 pastores, eu estava reunido com eles, pregando com eles, e estava bem estranho o clima, e começaram a andar para lá e para cá. E falaram que o rei mandou me chamar rápido. E eu fiquei diante do rei. Normalmente, o rei, ele está sentado no trono e todo mundo tem que entrar agachado, normalmente, para diante do rei. E aí o secretário, ele me chamou e eu falei, eu tenho que ir agachado diante do rei? Eu perguntei para ele, né? E ele falou, não, pastor, o senhor pode ir normalmente. É? Muito obrigado. Então, o rei falou que pode entrar andando. E eu, sem agachar, eu engatinhar, eu fui andando normal. Pessoal, eu estava conversando com o rei, e depois de 10 minutos conversando com ele, eu fiquei pensando, quando será que eu vou pregar o evangelho? Eu fiquei calculando, vou ter que pregar agora. E aí eu comecei a falar sobre o evangelho para ele. Pessoal, não existe nada que eu faça bem.
Mas Deus começando a trabalhar, eu vejo Deus ajudando. E o rei tinha uma cadeira aqui do lado e outro do outro lado. E tinha um criado mudo, né? E que eu colocava o livro e eu tinha que me virar do lado para falar com ele. E ele olhava para mim com um olhar assim que parecia que ia me perfurar. Eu não sabia se eu tinha que olhar nos olhos dele ou se eu tinha que desviar do olhar dele. Então é uma coisa que eu sempre falo. Mas ele estava escutando assim com toda atenção. Então eu pensei 40 minutos. Mas eu fiquei no reinado por mais de 2 horas lá no palácio. E o rei ficou muito feliz. E depois que acabou, ele falou, eu quero lhe dar um terreno. Constrói o centro da IYF nele. Até o terreno que nós pedimos, o terreno que o governo quer nos dar é muito bom, mas é um pouco distante da cidade. E eu falei para os ministros. Então a IYF é de estudantes. Mas os estudantes não têm carro. Como eles vão poder chegar até ali? Então os ministros. Então eles falaram, tem que receber permissão do rei. A terra que nós podemos dar é essa. Mas uma terra melhor do que essa é o rei que tem que permitir. E ele falou para mim, primeiro, constrói o centro da IYF, e depois constrói uma igreja da IYF e depois constrói uma casa para o pastor Park, porque o senhor não pode dormir no hotel, tem que dormir numa casa aqui. E por 30 minutos, eu não decorei tudo que o rei falou, mas eu vi que ele não estava falando somente da boca para fora, mas ele estava falando com todo o seu coração. O trabalho de Deus. Então o ser humano simplesmente está em pé, mas quem está fazendo todo o trabalho é Deus. Às vezes, diante do presidente, diante dos ministros, que palavra eu prego para essa pessoa? Ai, que clima que tem que ter? Muitas vezes eu penso sobre isso. Uma vez, tinham vários pastores reunidos e eles falaram para mim. Um missionário que veio da Coreia falou que a Igreja Boa Notícia tem muito problema na salvação. Falou que ele escutou um boato assim. Onde existe nesse mundo um lugar que pregue tão mais exatamente o Evangelho como a Igreja Boa Notícia? E eu estava conversando com eles. E, por último, um pastor se levantou e falou, pastor, esse missionário da Coreia falou que a Igreja Boa Notícia tem muito problema no caso da salvação. Então, pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a salvação. Nossa, eu fiquei tão agradecido porque eu queria falar sobre isso já. E desde criança eu já frequentei a igreja. E sempre sofri por causa do pecado, me arrependi, orei por causa do pecado. Mas na Bíblia, Deus disse que eu sou um sujo pecador. Mas Ele falou que eu fui justificado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo só conhece Romanos 3, 23. Mas as pessoas não leem versículo 24, onde Jesus Cristo queria nos justificar, Ele queria nos justificar, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso está em Romanos 3, versículo 24. Está escrito logo depois de todos os pecados e carecem da glória de Deus.
Todo mundo conhece o versículo 23, mas não conhece o 24. 24 não está escrito em Gálatas e nem em Apocalipse. Está no lugar exato. Pecou. Mas sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus Cristo. Pela graça. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. Deus falou que nós nos tornamos justos. Não sou eu que prego bem. Mas as pessoas, elas fazem esse tipo de pergunta. Quando eu penso, o que eu quero falar? O que eu tenho que falar? E aí Deus mostra através daquela pessoa falar isso. Essa vez na cantata nos Estados Unidos, 2 vezes em Los Angeles, São José, Alasca 2 vezes, e Tacoma também. E também eu preguei assim para vários pastores. Quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento derramou tanto sangue. Quando a gente lê a Bíblia, está falando sobre derramar sangue. Mas, pessoal, imaginem, que nojento. Não é verdade? Derramando sangue, passando no altar de holocausto, derramando na base do altar, jogando em cima. Tem que jogar em cima do altar de holocausto. Quando a gente entra no livro de Levítico, é um mar de sangue. Matam o cordeiro, matam o cabrito, matam a ovelha. E não acaba só com a morte. Depois do holocausto, você tem que cortar. Você tem que cortar as 4 patas. Aí você tem que separar com a cabeça. E depois você tem que tirar as entranhas. E todas essas coisas você tem que queimar. E isso é um holocausto de aroma agradável para o Senhor. E para que serve isso? O Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar do pecado. Essa é a história. E mais uma coisa, para que serve isso? Nós termos morrido com Cristo. Pegar a ovelha, o boi, o cabrito e fazer um sacrifício deles. A ovelha há pouco tempo estava falando mé, mé, e o boi estava mu, mu. Mas eles amarraram esses animais, cortaram o pescoço, arrancou o sangue, e depois que derrama todo o sangue, esfola, corta em pedaços, tira as entranhas, lava, queima, e queima a carne, e some tudo. Deus, Ele se agrada disso. Pessoal, se por acaso nós porque se nós vivermos como seres humanos, porque somos humanos, tem maldade dentro de nós, mentira, lascívia, mas porque todos nós somos seres humanos, não é? Mas se dentro do ser humano então tem uma coisa que não deixa você mentir, não deixa adulterar, não deixa mentir, não deixa pecar. Vamos supor que tem uma coisa que não deixa você fazer isso. Não tem, mas vamos supor que tenha. Então, se tiver esse tipo de pessoa, então a gente não vai poder viver de medo. Por que a gente não vai poder viver? Porque a gente é muito mal, muito sujo, muito mentiroso, muito sujo. Nós cometemos pecados, mentiras, nós enganamos aos outros. Nós estamos acostumados a viver dessa forma. Enganando os outros, a gente passa simplesmente, mentiu de novo. Ele roubou, que malvado. A gente pensa dessa forma, mas para a mulher surpreendida em adultério, o que Jesus falou? Quem não tiver
pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Porque ninguém pode atirar pedra porque todo mundo tem pecado. Então, se tiver uma pessoa pura, santa, que nunca cometeu pecado, o que a gente vai falar? Todo mundo que cometeu esse tipo de pessoa vai falar o quê? Todo mundo que cometeu pecado tem que morrer. Queria matar todo mundo que cometeu pecado. Em 1962, antes de eu receber salvação, desde o mês de maio até o mês de outubro, eu vi muito a minha imagem. Antes disso, porque eu não conhecia de jeito nenhum a minha pessoa. Eu pensava que eu era uma boa pessoa, era inteligente. Eu pensava que eu era uma pessoa espiritual, que frequentava bem a igreja. E depois, até o mês de outubro, eu vi a minha pessoa. Então, quando eu penso naquele tempo, é como se Deus tivesse me emprestado os seus olhos para eu me enxergar. Naquele tempo, que eu me enxerguei era muito mal, sujo, mentiroso. E vivendo dessa forma, se eu viver seguindo o meu pensamento, no final eu vou acabar fracassando e falindo. Eu pude enxergar claramente isso. Então Deus pegou o boi e a ovelha, cortou a veia, tirou o sangue, tirou o couro e cortou em pedaços e queimou tudo no fogo para sobrar somente a cinza. Realmente, antes de eu receber a salvação, essa pessoa má que sou eu, ele me despiu para que eu pudesse me vestir de uma nova pessoa. Esse sujo ele queria me queimar, ele queria me matar, ele queria me abandonar. Eu tive muito esse tipo de pensamento. Mas depois que eu recebi a salvação, aquela morte que eu deveria morrer, Jesus Cristo derramou o seu sangue para morrer por mim. Aquela maldição que eu tinha que receber, o Senhor recebeu por mim. A maldição que eu tinha que receber, o Senhor recebeu no meu lugar. E quando eu li a Bíblia, eu fiquei com muita vergonha. A Bíblia novamente me falou o quê? Eu fui crucificado com Cristo. Agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Se por acaso vocês... Sabe aquilo que eu sempre falo? Se eu tivesse uma máquina fotográfica que tirasse foto do coração, ou uma máquina que enxergasse o coração. Se eu tirasse uma foto do seu coração e mostrasse, é muito sujo, mau e imundo. E se a gente vê o coração de Jesus Cristo, pessoal, todos nós temos que coração? Uma pessoa como eu. Essa pessoa tem que receber maldição, tem que morrer, tem que receber maldição. Por isso, eu fui crucificado com Cristo. Deus nos falou isso. Então surge cobiça, lascívia. Quando surgem essas coisas do meu coração, isso é mal. Isso já morreu.
Quando eles sacrificavam e davam o holocausto, depois que ele derramava todo o sangue, depois que recebia esse sangue, depois eles se esfolavam, tiravam todas as entranhas e lavavam, e cortavam o corpo em pedaços e colocava fogo. Queimavam tudo isso. Sumia com a forma daquele boi. Estimados irmãos, sabe o que o Senhor nos fala? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquela sua personalidade, característica suja e má, foi crucificada junto com Cristo. A Bíblia nos diz. Estou crucificado com Cristo. E no Antigo Testamento, Levítico capítulo 1, sobre esses sacrifícios do boi, ovelha, cabrito, eles matam o animal, tiram o sangue, esfolam, cortam, queimam e desaparecem no fogo dessa mesma forma. O amado Senhor, quando nós entramos em Jesus Cristo, aquela nossa antiga pessoa, aquele mundo do coração antigo que a gente tinha, ele queria destruir. Por isso, vendo a ovelha sendo queimada, o boi sendo queimado, sendo amaldiçoado e queimado, que alívio. Ainda bem que você morreu. A minha antiga pessoa. Agora eu fui liberto daquela sujeira. Eu não vivo mais na sujeira. Eu vivo em Jesus Cristo. Agora eu entrei dentro daquele que é santo. Eu fui justificado. Eu fui lavado. Eu fui justificado. Eu estou vivendo dentro dele. Então eu quero clamar, gritar isso para todo mundo. Deus nos transformou. Ele nos mudou. Há 1 ano atrás eu fui para Daejeon para fazer uma conferência. E um casal de médico oriental veio para a conferência e recebeu a salvação. E há um tempo atrás, aquele irmão, o irmão Son, falou que ele estava com câncer em estágio terminal e estava morrendo. Embora ele fosse um médico, ele também não podia fazer nada diante do câncer. Sabe o que é gratificante? Eu agradeço muito que tem o avião, por quê? Sem avião, como eu poderia ter ido para a Zâmbia? Não podia. Como eu poderia ir para a Suazilândia ou para os Estados Unidos? É muito bom ter avião. Segundo, sabe o que é bom? FaceTime, KakaoTalk. A gente pode ligar lá do exterior e é de graça, né? Porque é muito caro ligar internacionalmente. O irmão Son, ele me manda mensagem várias vezes. Desculpa, mas eu recebendo todas as mensagens eu não posso responder tudo. Esse irmão que estava morrendo, por isso eu converso pelo KakaoTalk, eu faço comunhão. Ele falou que não estava conseguindo comer. Ele falou que estava conseguindo comer só uma colher de comida, né? E eu falei, come, irmão, come. E agora ele está comendo bem. Não come muito, né? Mas o corpo dele está melhorando. Ontem eu desci no aeroporto e liguei para ele. E a esposa falou que descobriram mais um tumor. O tumor não dá para tirar só? Tá bom. Mas seja curado pela fé.
Os irmãos, quando ficam... Então, tem bastante gente que morre por causa do câncer, mas o cristão é diferente. Quando o cristão ganha fé, muitos pacientes de cânceres foram curados quando ganharam fé. Quando eu vejo isso, quando nós recebemos a salvação, na verdade, todos nós, irmãos, se recebemos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, Deus nos criou igual a Jesus Cristo, então. Por isso, aquele que justifica e aquele que foi justificado, aquele que justifica é Jesus Cristo. E aquele que foi justificado somos nós. Por isso, em Hebreus, está falando que aquele que justifica e aquele que é justificado, eles vieram de um só lugar. Quem? De quem eles vieram? De Deus. Jesus veio de Deus e nós também viemos de Deus. Por isso, não temos vergonha de nos chamar irmãos. Pessoal, tem uma coisa que nós não sabemos. Se nós falarmos em outra palavra, porque nós vivemos num mundo diferente do de Deus. O que nós sabemos e o que é muito diferente do mundo de Deus. Tem muitas coisas erradas. Por isso, o que nós vemos, nós pensamos que está certo, não é? No Antigo Testamento, quando a gente vê no livro de Esther, no capítulo 1, fala sobre a rainha Vasti. Então, por 40 dias, depois que o rei Assuero se tornou rei, ele queria unir todo o seu povo, ele queria, junto com a rainha, para poder estabelecer o seu reinado, e ele fez um banquete. E ele falou para chamar a rainha Vasti para mostrar sua beleza diante dos outros príncipes, e ela não veio. E ele ficou muito irado. Pessoal, o que quer dizer isso? Todos vocês que estão sentados aqui hoje, independente de quem seja, tendo bastante ou pouca idade, sendo bom ou não, sendo inteligente ou ignorante, independente disso. Quando você anda junto com o seu amigo, ou hoje, você quer vir na minha casa hoje, você pode falar assim, eu vou. Você pode falar, não, não posso, eu estou ocupado. Mas o rei não é o teu amigo. O rei, quando ele decide um problema, quem fica contra a resposta dele é rebelde. É rebelde. Entendem? Por isso, a Vasti, o rei chamou ela. A rainha, a Vasti, desde pequena, ela era bonita. E as pessoas elogiavam, falavam que ela era bonita. Então, todo mundo aceitava tudo que ela fazia desde criança. Mas o rei, diante da palavra do rei, eu quero ir, não quero ir, ela não tinha escolha. Ela não tinha que rejeitar a palavra do rei porque ela não queria ir. Ela tinha que somente receber a decisão do rei. Mas ela não seguiu a decisão do rei. E ela simplesmente seguindo a sua decisão,
Ela não foi para diante do rei e acabou sendo tirada do seu trono. Então, o que Jesus Cristo está falando para a gente? Pessoal, independente de quem seja, todos vocês que estão sentados aqui hoje, todos vocês naturalmente são maus, sujos, imundos. Todos vocês. Vocês, na verdade, são assim. Vocês são sujos, maus, imundos e mentirosos. Mas Jesus Cristo, para que vocês vivam junto com Deus, Ele quis trocar o coração dele pelo nosso, por isso ele nos queimou no fogo. Ele não queria que a gente vivesse a nossa vida, mas Ele queria que a vida de Jesus Cristo trabalhasse dentro da nossa vida. E o Senhor realizou isso na cruz. Pessoal, vocês acreditando ou não, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, o apóstolo Paulo falou o quê? Estou crucificado com Cristo. Agora, pois, já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Isso é o testemunho dos justos. Então vocês agora, vocês podem viver com o seu pensamento, mas vocês também podem viver junto com o coração de Jesus Cristo? Não dá. E em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo falou o quê? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que queria matar os cristãos, perseguia os cristãos. Mas o Senhor Deus amava ele. Mas esse coração não é meu. Eu recebi o coração de Jesus Cristo. Por quê? Porque meu coração é sujo. Porque meu coração é imundo. Meu coração é mau. É mentiroso. Por isso, se eu viver com esse meu próprio coração, se eu viver com esse coração sujo, eu vou ser suja. Se eu viver com o coração mau, eu vou ser mau. Se eu viver com o coração mentiroso, eu vou ser mentiroso. Se eu viver com o coração lascívio, eu vou ser lascívia. Então, se eu viver com esse meu coração, eu jamais posso viver com Jesus Cristo. Eu somente vou poder receber maldição e destruição. Por isso, Deus queria trocar o nosso coração por um novo coração de Jesus Cristo. Por isso, a primeira coisa que Deus fez foi, nós somos pecadores. Com certeza eu cometi pecado, eu sou sujo, eu sou mau, eu sou esse tipo de pessoa. Quando você vê, você é pecador. Mas quando eu vejo, você foi justificado. Você quer acreditar no seu pensamento ou você quer acreditar na minha palavra? É isso que vai nos dar a decisão da salvação. Então, quando vocês pensavam, todos vocês eram pecadores, eram maus, eram sujos. Mas pelo sangue de Jesus Cristo, Ele falou que nós fomos justificados, fomos justificados e fomos aperfeiçoados. Mas muitas pessoas dizem o quê? Não, se Jesus Cristo morreu, não, Jesus Cristo morreu na cruz, mas eu sou sujo, eu sou mau. A pessoa que diz isso, e a pessoa que aceita a palavra de Jesus Cristo, sim, é verdade que eu sou um sujo, pecador, mau, imundo e mentiroso, mas se Deus falar que eu sou justo, então eu sou justo. Se Deus falar que eu sou santo, então eu sou santo. Se Deus falar que eu fui purificado, eu fui purificado. Então a Bíblia está nos ensinando a aceitar isso. Por isso, pessoal, vocês
Não são bonzinhos porque vocês fazem boas obras. Vocês não são justos porque fazem justiça. Porque Jesus Cristo, Ele é justo. E o Jesus que é justo, eu aceito Ele no meu coração, por isso eu me torno justo. Jesus Cristo, porque Ele é santo, eu aceito Ele no meu coração, por isso eu me torno santo. Porque eu aceito Jesus Cristo que é eterno, então eu também me torno eterno. Mas as pessoas que ainda vivem com o seu pensamento, elas acreditam no seu pensamento e vivem seguindo o seu pensamento. O que elas dizem? Eu sou pecador, como eu sou justo? Eu sou pecador. Eu tenho muito pecado. Mas eu não vivo pelo meu pensamento. Quando eu vejo, com certeza eu sou pecador. Com certeza meu pensamento é assim. Mas Deus está falando que eu sou justo. Então, a palavra de Deus está certa, não o meu pensamento. Então, eu tenho que jogar fora o meu pensamento e aceitar a palavra de Deus. Se Deus está falando que eu sou justo, então eu sou justo. Quando eu fui para a República Dominicana, tinha muitos pastores. E eles me fizeram várias perguntas. E eu respondi. A minha mãe, porque quando eu era criança, ela frequentava a igreja. Ela frequentou a igreja assim, desde que ela era pequena. Embora eu também fosse pequeno, eu cometi muito pecado, né? Eu menti. E quando eu era criança, eu roubei maçã da casa dos vizinhos. Eu também roubei trigo. Eu também roubei milho. Também roubei frutas. E por causa desses pecados eu era pecador. E eu não tinha como me libertar desse pecado. Eu não sabia como lavar o meu pecado. Então, eu cantava o cântico, pelo seu sangue eu fui perdoado do meu pecado, pela graça eu fui perdoado, mas eu não conseguia entender esse cântico. E um dia, quando eu vi a Bíblia, Deus falou que nós somos justos. Deus falou que nós somos santos. Não só numa parte da Bíblia, mas nos 66 livros da Bíblia. Por quê? Deus, como eu sou santo. Deus, como eu sou justo. Jesus Cristo já perdoou todos os seus pecados. Ele já te salvou. Então, você só tem como ser justo. Na época do dilúvio de Noé, Deus falou. Porque a maldade do homem está na terra, então eu vou destruir toda essa terra com água. Então você faz uma arca com madeira de cipreste. Então nesse momento se separaram dois tipos de pessoas. Como? Primeiro, Deus falou que vai dar o dilúvio para destruir essa terra. Se aceitar essa palavra, então esse dilúvio também tem que chegar no coração dessa pessoa. Se essa pessoa aceitar essa palavra. Mas as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, mesmo que Deus tenha falado que ia vir o dilúvio na época de Noé, as pessoas não chegou isso no coração delas, por isso elas pensaram, por que eu tenho que entrar na arca? Para que eu tenho que fazer a arca? As pessoas disseram assim, por quê? Porque no coração das pessoas a qual a palavra de Deus não entrou. Mas os 8 membros da família de Noé, por mais que o céu estivesse bem claro, com sol, sem cair uma gota de chuva, Deus falou que vai chover. Então vai chover. Por isso nós temos que construir a arca. Por isso nós temos que entrar na arca. Essas são pessoas que aceitam a palavra de Deus. Mas as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, que chuva o quê? Não vai chover. Acontece isso. É a mesma coisa.
Na Bíblia, Deus falou que nós fomos justificados. Em Romanos capítulo 4, versículo 5, tem uma palavra muito incrível. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não trabalhou, mas ele cometeu o pecado. Mas Deus diz que é justo. Aquele que acredita nisso, acredita em Deus. Eu fazendo justiça, não é assim que eu me torno justo. Eu não consegui fazer bondade, justiça, só cometi pecado. Mas se Deus falou que nós somos justos, no meu pensamento eu sou pecador. Mas Deus está falando que eu sou justo. No meu pensamento não vai chover, mas Deus falou que vai chover. Então o pensamento de quem está certo, no meu pensamento a filha de Jairo está morta. Mas a palavra de Deus diz que ela está viva, que ela está dormindo. O que está certo? No meu pensamento, Lázaro está morto e fedendo. Mas Jesus falou que ele vai ressurgir. Quem está certo? Deus, ele quer saber disso. Por isso, o sábio, ele não acredita no seu próprio julgamento. Ele acredita na palavra de Jesus. Então, nós acreditamos que Jesus Cristo lavou os nossos pecados. Isso foi a primeira parte que nós acreditamos. E a segunda parte que Deus quis nos mostrar. Porque nós somos maus. Porque nós somos sujos e imundos. No meu coração sempre tem veneno, tem mentira. Por isso, se você seguir o seu pensamento, você vai morrer. Então, se você viver com uma víbora em sua casa, você tem uma grande probabilidade de ser mordido ou picado por ela. Por isso, você tem que matar. Por isso, o boi foi queimado, a ovelha foi queimada, o cabrito foi queimado. Dessa mesma forma, a nossa pessoa foi crucificada com Cristo na cruz. Os pensamentos que surgem em nós são mortos, mas esses pensamentos que são criados vieram de Satanás. Então, se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Por isso, eu tenho que jogar fora esse pensamento e seguir a palavra de Jesus Cristo. Estimados irmãos, no momento em que nós recebemos o perdão do pecado, através do sangue de Jesus Cristo, no momento em que nós acreditamos que nosso pecado foi perdoado, aquele mesmo coração de Jesus Cristo se tornou o nosso coração. Assim como quando Ele perdoou o nosso pecado. Ele perdoou o nosso pecado, mas se eu não souber disso, eu vou ficar pedindo perdão pelo meu pecado. Então não faz sentido se Ele já perdoou. Então Jesus Cristo já morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas se nós seguirmos o nosso pensamento, que já morreu na cruz, nós somente podemos receber maldição. Por isso, nós sabemos do que nós morremos. Toda a nossa antiga pessoa já foi queimada. Agora, porque eu joguei fora esse meu pensamento, eu tenho que viver seguindo esse coração de Jesus Cristo. A Vaste, ela rejeitou a voz do rei e seguiu o seu pensamento. No final, ela foi retirada da sua posição e recebeu maldição. Nós também. Outras coisas podem nos dar liberdade, mas diante da palavra de Deus, nós não podemos ficar estabelecendo o nosso pensamento, é assim, assim, assado. Por isso se a gente seguir o pensamento, nós vamos fracassar. Mas se a gente jogar fora o nosso método, não tem caminho. Por isso, nesse momento, a palavra de Jesus pode entrar no meu coração. Vivendo a mesma vida, a pessoa que vive com o seu pensamento e a pessoa que vive com o coração de Jesus Cristo é completamente diferente. O apóstolo Paulo falou.
Não com o meu coração. Eu não vou mais viver com os pensamentos que saem de mim. O apóstolo Paulo falou, o resultado de eu viver seguindo o meu pensamento foi eu perseguir as pessoas e foi somente cometer pecado. Agora eu vou jogar fora o meu pensamento e eu vou viver com o coração de Jesus Cristo. E foi naquele momento que o apóstolo Paulo começou a viver com o mesmo coração de Jesus Cristo. Estimados irmãos, pensem profundamente sobre a sua pessoa. Todo pensamento que sai de você é destruição, maldição, só te dá sofrimento. Essa vez, quando eu fui para Anchorage, no Alasca, o meu filho estava ali, a minha nora também estava, a minha filha, os meus netos. Eu, a minha esposa, meu filho, minha filha, minha nora e os 4 netos. Então, nossa família é 9 pessoas. E os 9 se reuniram no Alasca. E ontem, em Tacoma, dia 7 de outubro, ontem fez 54 anos que eu recebi a salvação e as crianças compraram um bolo, colocou 54 velas e eu cortei aquele bolo. Eu fiquei muito agradecido. Quando eu vivia com o meu próprio coração, a minha vida em si era pecado e maldição. Mas enquanto eu vivo com o coração de Jesus, sabe o que eu fico agradecido? Lá no Zâmbia, até Los Angeles, demorou 20 horas exatas. Antes era de São Paulo até Seul, porque era o contrário, assim. Então, Los Angeles também. Bem o contrário, né, de Zâmbia. Então, eu fiquei muito agradecido, porque por 20 horas eu andei de avião e tive paz. Deus nos dá paz no coração. Muitos cristãos são enganados por Satanás. Mesmo recebendo a salvação, acreditam em si mesmos, pensam que são bonzinhos, vivem seguindo seu próprio pensamento. Há muitas pessoas assim. Por isso, em Levítico capítulo 1, Deus falou sobre pegar a ovelha e o cabrito. Quando oferecer para o holocausto, essas ofertas, tem que cortar o pescoço e pegar todo o sangue, esfolar, cortar a cabeça, tem que tirar as entranhas, queimar tudo no fogo, e o resto, de novo, queima e faz virar tudo cinza. Não a nossa carne, mas a nossa antiga pessoa, antiga natureza, quando foi queimado pelo fogo, realmente se tornou numa oferta de aroma agradável ao Senhor. Vocês dão o seu corpo, o seu tempo, o seu dinheiro dentro dessa sua oferta. Se vocês colocarem a sua pessoa nisso, Deus não aceita. Primeiro, nós temos que queimar a nossa pessoa. Assim como sacrifica o sacrifício, né? Então, se você tiver Jesus Cristo no seu coração, você vai ter paz, alegria. O coração de Jesus Cristo vai estar dentro de vocês. O irmão Jô, depois que ele recebeu salvação, depois de um tempo ele faleceu. Mas esse irmão, quando eu vi ele fazendo construção, isso não é o irmão Jô que está fazendo, isso é Jesus Cristo. Ele realmente amou a igreja, ele amou o evangelho, assim como uma criança. Tudo que eu falava, ele me seguia. Eu vi ele vivendo esse tipo de vida. E
depois o irmão faleceu. Eu fiquei tão agradecido. Esse irmão estava, se ele estivesse vivendo no pecado e assim tivesse morrido, quão triste ia ser, mas ele recebeu o perdão do pecado. Viveu um curto tempo dentro de Jesus Cristo, mas ele serviu ao Senhor com todo o seu coração e depois foi para diante dele. Eu fiquei muito chateado quando eu pensei. Mas ele podia não ter recebido salvação, mas recebendo a salvação, ele pôde viver essa vida abençoada. Desde o dia em que nós recebemos a salvação, quando Deus nos levar para o céu, isso vai ser tão bom. Mas Ele deixa a gente ficar mais tempo na terra, para que nós porque Deus quer ser mais glorificado através de nós. Essa nossa carne que tem que receber maldição, não sirvam essa cobiça da carne, não sirvam a isso. Queima isso, coloque em cima do altar de holocausto e vivam com o coração de Deus. Porque assim a sua vida vai ser abençoada. Não só isso, mas você vai ser um sacrifício que vai ser de aroma agradável ao Senhor. Primeiro, nós temos que queimar essa nossa pessoa e não viver com o nosso coração, mas com o coração de Jesus, com a sabedoria de Jesus, com o amor de Jesus. Se vocês viverem com essas coisas de Jesus, vocês vão viver uma vida abençoada. O ancião Shin, ele foi para Cocton e ele teve um momento muito abençoado. Eu também viajo bastante, mas tem vezes que eu quero ir para Cocton de novo. Só de pensar eu fiquei muito feliz. Ele foi junto com os idosos, né, lá para Cocton. Quando eu vejo esses idosos vivendo pelo Evangelho, eu fico muito feliz. E diz que através desses idosos, as pessoas receberam salvação. Imagina quanta força isso não deve ter dado no coração dos idosos, não é? Não vamos viver com os pensamentos da carne. Vamos queimar no fogo. E se a gente viver com o coração de Jesus Cristo, a nossa vida em si vai ser o Evangelho, vai ser uma glória e vai ser abençoada. Eu acredito nisso. Até aqui.